aqui em São Paulo, que é a sede nacional da Brahma Kumaris, no Brasil. Todos os domingos a gente tem essa palestra aberta ao público e o tema que foi escolhido para hoje é os 9 passos para driblar a ansiedade. Quem vai ministrar a palestra é o Dr. Celso Galhardo, que eu convido ele aqui ao vir ao palco. Dr. Celso já é membro da Brahma Kumaris há 28 anos. Ele é professor, facilitador de retiros, cursos e palestras na área de qualidade de vida. E profissionalmente, dentro da medicina, ele tem diferentes especialidades, como a área de ginecologia, obstetrícia, também é médico homeopata, médico antroposófo. E há alguns anos ele atua na área de gestão dentro de um setor da Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Então, boa palestra e no final vou estar dando alguns recados. Boa noite. Om Shanti. Então, parabéns a todos vocês que venceram esse convite para ficar em casa, com esse friozinho, junto com a família. Então, obrigado também por estarem aqui conosco nessa casa. Obrigado, professor Ricardo, pela escolha das melodias do nosso professor Ken, da nossa professora Márcia, do Rio Grande do Sul. São palestras comentários que por si só já entram no espírito do clima sobre o qual nós vamos discorrer. Obrigado, professora Juliana, pelo convite. Obrigado, professor Ezequiel, pelo convite para que a gente possa falar um pouquinho desse tema que permeia o nosso dia a dia de uma maneira tão violenta, na medida em que todos nós, em algum momento das nossas vidas, do nosso dia a dia, nós experimentamos os efeitos nocivos da ansiedade, não é? Ou algum de vocês aqui, desde quando nasceu até os dias de hoje, nunca experimentaram um momento de ansiedade? Nunca experimentaram ansiedade? Que bom! Então fica aí a incumbência e o convite para vocês ensinarem as pessoas a driblarem a ansiedade quando vocês observarem uma pessoa que está ansiosa na frente de vocês. Então, na verdade, o tema completo, se nós fôssemos colocar no folder, seria os passos para driblarmos a ansiedade nos dias de hoje, os maus efeitos dos efeitos nocivos da ansiedade. Na verdade, a gente não pretende, em hipótese alguma, eliminar a ansiedade, porque a ansiedade é algo que faz parte da nossa condição humana. Então, nós não vamos eliminar a ansiedade. Nós vamos aprender a lidar com a ansiedade quando nós percebemos que ela está demasiadamente influenciando o meu comportamento e influenciando o meu pensamento e as minhas emoções. Na verdade, a ansiedade ela faz parte da síndrome geral de adaptação. Quando nós vamos estudar o estresse, nós vamos perceber que a ansiedade é um dos primeiros passos de uma chamada síndrome geral de adaptação. É aquele momento em que nós aceitamos um convite, seja ele qual for, de sairmos de uma zona de conforto para uma chamada zona de crescimento. Esse simples ato de decisão de sairmos de uma zona de conforto e aceitarmos o convite de avançarmos um pouco mais nas nossas questões, sejam elas materiais, psíquicas, emocionais, este movimento da nossa alma, da nossa psique, no sentido do crescimento, por si só, já faz com que ocorra um determinado estímulo em determinadas áreas do nosso cérebro, principalmente uma parte do nosso cérebro chamado amígdala, e nesta região
vai ocorrer uma série de alterações bioquímicas que vão fazer com que no nosso organismo ocorram alguns sintomas que vai fazer a gente pensar: nossa, eu estou ansioso. Então, ao aceitarmos este desafio de sairmos da nossa zona de conforto, esta decisão, de uma maneira bem fisiológica, já faz com que nós comecemos a termos determinados sintomas que estão relacionados à ansiedade. Sejam eles a nossa taquicardia, seja ele a nossa sudorese, seja ele a nossa pupila que fica um pouco mais dilatada, seja ele a nossa transpiração, desencadeia-se uma série de alterações em nosso físico que nos diz: eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Não é? O que mais, então, que a gente percebe quando a gente está ansioso? Nós percebemos que a nossa atenção fica um pouco diferente. Parece que a nossa atenção fica um pouco mais desperta, nós ficamos mais alertas, nós ficamos mais dispostos ao aprendizado, vamos dizer assim. Isto não é ruim. Vejam, isto é uma questão fisiológica, biológica, uma questão bioquímica que ocorre em todos nós na medida em que nós aceitamos um desafio. Quando nós queremos sair de uma zona de conforto e queremos crescer, seja esse crescimento na consciência, seja esse crescimento nas emoções, seja esse crescimento nas nossas questões materiais. Quando é, então, que a partir deste momento de síndrome geral de adaptabilidade, nós começamos a perceber os maus efeitos da ansiedade. E é neste ponto que nós queremos atuar. Nós vamos começar a perceber que nós estamos, em certo sentido, adoecendo pelas questões da síndrome de ansiedade, quando nós percebemos que o muito se tornou uma coisa excessiva. Quando aquilo que nós não conseguimos, por uma questão de insegurança, por uma questão interna de uma má avaliação daquilo que eu posso ir além, eu vou começar a sentir que algo em mim está fora do controle. A partir daí, então, uma ansiedade que até então está sob controle, eu perco o controle dessa ansiedade, e é nesse momento em que o aprendizado, o crescimento através da ansiedade se torna uma questão de doença. E é a partir desse momento em que o excesso da ansiedade, esta síndrome de ansiedade, que deixa de ser apenas uma ansiedade fisiológica, ela passa então a se tornar uma síndrome que, em muitos casos, é uma síndrome que precisa muitas vezes de medicação. É a chamada síndrome de ansiedade, que muitas vezes é confundida com a síndrome do pânico. Existe, então, uma necessidade de um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, que faça com que nós possamos diagnosticar se aqueles sintomas são devidos a uma síndrome de ansiedade ou uma síndrome do pânico. Ok? Ok. Então, quando a gente vai estudar a ansiedade, nós vamos perceber que já nos tempos antigos, quando a gente vai estudar a raiz da palavra ansiedade, ela vem do latim, chamado anxietas, mas uma palavra que me chamou bastante atenção no Antigo Egito é a palavra Ankh, A-N-K-H.
Esta palavra Ankh, que é a raiz da palavra ansiedade no Egito Antigo, ela está relacionada ao símbolo do princípio da vida, do sopro da vida. Ou seja, os antigos egípcios relacionavam esta palavra Ankh com a palavra relacionada ao símbolo do sopro da vida. Aquilo que é inalado pelo bebê assim que ele nasce, na sua primeira respiração. O alento, o ar da vida. Aquilo que faz com que o bebê possa dar a sua primeira respiração e, a partir disso, se tornar uma questão fisiológica. Então, os antigos egípcios, eles vão relacionar essa palavra Ankh ao sopro da vida, e a partir deste Ankh, eles vão dizer que este Ankh é também relacionado à ansiedade. Isso nos chama bastante atenção, porque este sopro da vida é exatamente aquilo que vai com que nós possamos, já de imediato, quando percebermos que estamos com esta falta de controle, acho que tem lugar aqui, você não quer vir aqui sentar? Prefere ficar aí? Tem aqui na frente também, ó. Aqui, ó. Deixa o pessoal se acomodar. Boa noite. Imagina que é isso. Boa noite. Ok, todos acomodados agora. Então é interessante que hoje em dia, quando nós vamos orientar as pessoas para deixarem de ser ansiosas, estressadas, nós vamos dizer o seguinte: preste atenção na sua respiração. Os antigos egípcios já falavam isso, já associavam a ansiedade a este sopro da vida e o sopro da vida relacionada à respiração. Hoje nós temos inúmeros estudos de pedagogos que cuidam de crianças muito pequenas e estudos de pessoas, de cientistas que estudam o estresse, que vão ao encontro daquilo que os antigos budistas diziam, que para que nós possamos ter uma inteireza da nossa presença, nós precisamos prestar atenção na nossa respiração. A nossa respiração é aquilo que nos conecta ao presente. Nós não estamos respirando no futuro e nem nós estamos respirando no passado. Concordam? Qual é o tempo da nossa respiração? É o futuro ou é o passado? Onde nós estamos respirando? Nós respiramos no presente. E esta consciência de estarmos presentes, como Ken dizia no seu comentário, e depois a Márcia vai reforçar também, é fundamental porque quando nós estamos ansiosos, e na síndrome de ansiedade também está embutida a síndrome da antecipação, em que pese nós estarmos vivendo no aqui e no agora, né? O nosso físico está aqui agora, onde está a nossa mente quando nós estamos vibrando na energia da ansiedade? Nós estamos aqui ou nós estamos ali? Ali. Quando nós estamos ansiosos, quando nós somos convidados para um grande evento no qual nós teremos muito prazer em participar, existe uma certa expectativa, mas também a ansiedade nos permeia. E nós estamos aqui e pensando no evento que está lá no futuro. E nós vamos criando na nossa mente um castelo imaginário, ideário. Nós vamos visualizando esse evento de uma maneira tal que a todo momento nós ficamos como que pensando naquele evento
como se esquecêssemos que precisássemos construir todo um movimento para que aquele evento no futuro possa ser da melhor forma possível prazeroso. Né? Vamos dar um exemplo de um convite para um casamento. Né? Quando nós somos convidados para um casamento, né? Quando nós sabemos que vamos ter uma grande festa, né? Nós vamos vivendo aquele momento e trazendo aquele momento a todo instante para o presente. Não é? Em todos os eventos da nossa vida, nós percebemos que em algum momento a nossa mente ela não está presente, ela está no futuro. Não é? Eu lembro que eu já citei isso, eu lembro uma vez que uma das minhas amigas de trabalho, uma psicóloga, ela foi convidada para fazer uma grande viagem num lugar que ela gostaria muito de estar. Ela ficou 6 meses se preparando para essa viagem, pensando nesta viagem, e ela realizou essa viagem, ficou 1 mês viajando, e aí quando ela voltou eu perguntei para ela, e aí, como é que é a viagem? Como foi a viagem? Você estava com tanta ansiedade para poder usufruir dessa viagem? Você estava esperando tanto esse momento? Como que foi? Ela falou, Celso, eu não aproveitei 1 segundo dessa viagem. Eu não lembro absolutamente de nenhum momento da viagem. Eu estava tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa por estar por lá, naquele local, que eu não consegui aproveitar 1 minuto dessa viagem. Então percebam as peças que a nossa mente nos traz quando nós somos permeados por este movimento da ansiedade. A ansiedade como que invade a nossa mente e nos deixa como que obscurecidos e não conseguimos enxergar a realidade e tirarmos o maior proveito daquele momento em que nós estamos permeados pela ansiedade. Então, o que nós vamos ensinar agora é fazermos com que a nossa mente ela possa remover essa espuma que a ansiedade traz à nossa mente para que nós possamos realmente termos prazer naqueles momentos em que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia e nos melhores momentos das nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos citar, então, um grande trabalho de um pedagogo chamado Kim Payne. Kim Payne é um pedagogo australiano que vive hoje em dia na América e é um dos pedagogos da pedagogia Waldorf. Vocês já devem ter ouvido falar dessa pedagogia, que é uma pedagogia que vem em decorrência do movimento da antroposofia. Kim Payne, ele vai trabalhar então com crianças em um determinado momento da sua vida, ele vai trabalhar com crianças em campos de refugiados. Crianças que vinham de países que estavam em guerra. E ele vai perceber, então, que essas crianças que vêm desses países em guerra, elas vão estar sob a influência de um estresse muito alto. Imaginem crianças que vêm de países em guerra e como que elas estão em termos psíquicos, emocionais, em termos de emoções. Crianças extremamente ansiosas, crianças extremamente nervosas, crianças hiperativas, crianças tremendo, como se algo de ruim fosse passar a todo momento. Crianças com um nível de ansiedade bastante grande. E ele vai trabalhar com essas crianças de uma maneira bastante própria e depois da sua vida ele vai desenvolver outras atividades. Depois de passar dessa experiência em campos de crianças refugiadas, ele vai perceber então que na sua clínica, algumas crianças que ele atendia tinham sintomas exatamente iguais aos sintomas de crianças refugiadas.
Então ele vai descrever essas crianças como sendo crianças que estivessem a todo momento em tempos de guerra. Crianças extremamente ansiosas, crianças extremamente temerosas, crianças com um sentimento de que algo ruim as fosse acontecer a todo momento. Então ele foi classificando essas crianças não mais como crianças refugiadas, mas como crianças refugiadas like. E ele ficou bastante inquieto com esta observação, no sentido de que se hoje nós pegássemos as nossas crianças que não estão em tempos de guerra, nós observássemos que essas crianças tinham os mesmos sintomas que aquelas crianças que estavam refugiadas. E ele vai começar a trabalhar com essas crianças fazendo uma coisa extremamente importante. Ele vai ensiná-las a respirar. Então ele sentava as crianças em círculo e ele ensinava essas crianças a respirar. Na medida em que essas crianças iam aprendendo a respirar, só a respiração já fazia com que o nível de ansiedade dessas crianças fossem cada vez mais rebaixando. Outra observação que ele fez foi que essas crianças da nossa modernidade são crianças extremamente expostas a alguns excessos. E ele vai dizer nos seus estudos que existem 4 excessos importantes na nossa educação, que são excessos promotores de ansiedade. O excesso de coisas, o excesso de opções, o excesso de informações e o excesso de respostas rápidas. E eu acrescentaria por minha conta um 5º excesso, o excesso de cobranças. Então, diante disso, ele vai como que reduzir essas exigências e esses excessos na cabeça das crianças, trabalhando no sentido da simplicidade, eliminando esses excessos. E aí ele vai dizer que a nossa mente infantil, ela não está preparada para todos esses excessos. Esses excessos de informações, esses excessos de demandas, o excesso de responsabilidades, o excesso de cobrança, o excesso de autocobrança, o excesso de respostas rápidas, o excesso de demandas dentro da nossa mente, a nossa mente como que não dando conta de tanto excesso, ela vai começar a ter reações contrárias a esses excessos. Ela como se dissesse, basta, eu não dou conta de tanta coisa na minha cabeça. Ora, isso vem acontecendo de uma maneira bem importante desde as nossas infâncias até a nossa sociedade moderna. Então, o primeiro passo, lembrando então a raiz lá do Egito, o Anki, que relaciona a ansiedade com a respiração, o sopro da vida. E a ansiedade, então, a falta de uma respiração mais prolongada. Quando nós estamos ansiosos, nós temos uma respiração curta. E aí seria interessante que vocês observassem os momentos em que vocês estão num grau de ansiedade muito grande e observem como estão as suas respirações. Vocês vão perceber que o movimento da respiração ele é muito curto, é uma respiração superficial. E aí o grande antídoto para que nós possamos já, o primeiro passo de eliminarmos em grande quantidade a nossa ansiedade, é respirarmos com uma certa
tranquilidade. Os yogis antigos já falavam isso para nós. Os budistas antigos já nos diziam isso. Os chineses, dentro da medicina chinesa, já nos diziam isso. Os tibetanos, na medicina tibetana, já nos diziam isso. E agora, na modernidade, nós vamos perceber o quão importante é prestarmos atenção na nossa respiração. Já de cara. O segundo passo, então, na medida em que nós vamos nos reportar aos estudos modernos de Kim Pen, a gente vai observar um pouquinho como é que estão os excessos dentro da nossa vida. Quando nós temos muita coisa e esse muito vira demais, quando este muito nós não damos conta, né, de administrarmos e sabemos que a nossa mente não está preparada para dar conta e metabolizar tantos excessos assim na nossa vida moderna, algumas questões nós precisamos considerar. Dentro desse demais, onde está a questão dos nossos apegos? Até que ponto apego e simplicidade são dois polos antagonistas em que precisamos trabalhar de uma maneira muito adequada e desprendida para que, ao eliminarmos os nossos excessos, nós nos tornemos pessoas mais livres. Percebem? Na medida em que nós fazemos uma lista de coisas desnecessárias nas nossas vidas, nós vamos perceber que nós vivemos muito bem sem tantas coisas assim. Eu lembro que quando eu montei o meu apartamento, uma das coisas que a minha mãe perguntou para mim foi: você não vai ter um micro-ondas? Eu perguntei para ela: você acha importante? Eu acho. E aí comprei o micro-ondas. Esse micro-ondas ficou 14 anos comigo. Perguntem quantas vezes eu usei esse micro-ondas. Umas 2 ou 3 vezes. Esse micro-ondas quebrou. E eu falei: e agora? Como é que eu vou viver sem o micro-ondas? Passou um dia, passou 2 dias, passou 3, 4, 1 mês. Já faz mais de 5 meses que aquele micro-ondas está lá e eu continuo vivo. E eu sobrevivo sem micro-ondas. E eu percebi então que o micro-ondas eu tinha o micro-ondas muito mais porque a minha mãe disse que era importante e eu praticamente, durante todos esses anos, pouco percebi a importância do micro-ondas. Tá certo que eu estou brincando, eu usei ele algumas vezes, mas eu percebi que quando a gente perde alguma coisa nas nossas vidas, que a gente mentalmente acha que não consegue viver sem, e aí passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente percebe que damos conta da vida sem aquelas determinadas coisas, a gente começa a perceber que estamos com muita coisa acumulada nas nossas vidas. Eu vou contar uma parábolazinha budista de um determinado discípulo que ele estava querendo ser adotado por um mestre. E aí ele marcou uma entrevista com o mestre, chegou no mestre, o mestre o recebeu com bastante compaixão, com bastante misericórdia, com seu futuro discípulo, sentou ele no seu lugar e ofereceu um chá para esse discípulo. Enquanto o mestre estava com o seu bule derramando água na caneca do discípulo com o chá, ele foi perguntando: diga-me sobre você. Fale-me um pouco de você, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Que a gente vai e aí a gente tem que falar as coisas que a gente já fez na vida. E aí o discípulo começou a falar
blá, 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 porque eu, blá, 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 e o mestre derrubando a água na xícara do discípulo. E a pessoa, blá, 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 quando o discípulo percebeu que o mestre não tinha parado de derrubar a água. Isso foi deixando ele extremamente ansioso e blá, 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 porque eu, blá, 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 já fiz blá, 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 e o mestre derrubando a xícara, derrubando a água quente na xícara, até o momento que a água começou a ser extravasar. E o discípulo extremamente ansioso, olhando para a xícara, olhando para o mestre, blá, 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 e falando dele, até que uma hora que o discípulo não aguentou, falou, mestre, o senhor não está percebendo que o senhor está derrubando a água da xícara? E aí o mestre falou assim, sim, eu percebi, né? Desde o momento que você esteve aqui, você está exatamente igual a esta xícara. Enquanto você não se esvaziar de tantos excessos que você tem dentro da sua mente, enquanto você não limpar esses excessos, é como essa xícara. Tudo que eu colocar dentro da sua mente vai extravasar. Você já está completamente cheio. Você já está como que empatuçado de tanta informação. Vá, esvazia sua mente. Quando a sua mente estiver vazia, volte até mim, porque aí será a hora de eu poder colocar alguma coisa dentro de você. Aí eu fico pensando em relação a esses nossos excessos, como que nós estamos lidando com tantas informações, com tantas demandas, e com tantas cobranças e com tantas autocobranças. Este é o terceiro passo, então, que nós precisamos entender no sentido de nos colocarmos frente a esta nossa ansiedade. O primeiro, a respiração. O segundo, olharmos para esses excessos. O terceiro seria nos esvaziarmos desses excessos. Nós só prestamos atenção nos nossos excessos quando ele nos toca, no sentido de que nós precisamos olhar para esses excessos. Nós precisamos prestar atenção a esses excessos, perceber quais são esses excessos, para que depois nós possamos transformar esses excessos e esvaziá-los. À medida em que nós nos tornamos mais vazios desse enfatuamento, dessa gordura de informações e de excessos e demandas que estão nas nossas mentes, isto é um momento em que nós vamos atingir aquele estado mental do lago em tranquilidade. Aquele lago que reflete a nossa luz interior. Enquanto nós estamos agitados, ansiosos, hiperativos, este lago mental, ele está revolto. Nós não conseguimos acessar a nossa luz interna quando este lago ele está revolto, quando ele está muito ondulado. Esvaziarmos-nos. O vazio promove a tranquilidade. E a tranquilidade faz com que nós acessemos a nossa segurança. Estarmos tranquilos significa que estamos pacíficos. Então, a ansiedade como um indicador de como estão os nossos excessos. E voltando então aos estudos do Dr. Kim, do professor Kim, do pedagogo Kim Payne, ele, ao eliminar os excessos das crianças, ao reduzir e ir ao encontro da simplicidade com essas crianças, após 6 meses, ele vai perceber que 68% dessas crianças que foram trabalhadas no sentido da simplicidade, do reducionismo, de tantas demandas e de tantas cobranças e de tantas informações e de tantas responsabilidades,
ele vai perceber que 68% dessas crianças, que eram crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 68% dessas crianças voltam a serem clinicamente funcionais. Isso para o pedagogo é um êxito extremamente importante. E ele vai perceber que há um aumento de 37% dessas crianças já capazes de desenvolver as suas atividades educacionais plenamente em todo vapor. Esse valor de 68% na recuperação funcional dos alunos e 37% com as suas capacidades cognitivas, com as suas capacidades emocionais, esses valores são análogos ao que o medicamento faz. Percebem? É um trabalho de educação, é um trabalho educacional que substitui a terapia medicamentosa, a chamada Ritalina. Esse estudo para os pedagogos é fantástico e serve para nós também. Na medida em que aquilo que serve para que nós possamos reduzir as nossas necessidades, isto faz com que nós possamos serenizar a nossa mente, tranquilizarmos-nos e irmos ao encontro da nossa paz, e sem medicamento, isto é um ganho extremamente desafiador e é extremamente importante para todos nós que lidamos com saúde e educação. Então, esses são os passos principais que eu diria. Mais alguns que são importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sem sombra de dúvida, além da respiração, além de trabalharmos com esses excessos e realmente reduzirmos essas necessidades que nós pensamos que são necessidades, mas são muitas vezes coisas desnecessárias, é a questão de fazermos atividade física. Atividade física, gente, está em todas as terapias que vocês possam imaginar, uma vez que o sedentarismo é um fator gerador de doenças. Atividade física libera endorfina e, por si só, faz com que nos traga aquilo que mais nós queremos, que é a nossa presença. Quando nós fazemos atividade física, nós precisamos ter bastante atenção naquilo que nós estamos fazendo. Hoje de manhã eu estava conversando via WhatsApp com um paciente meu que está nos Estados Unidos, ele sofre de transtorno de ansiedade. Ele me disse: Celso, eu estou indo fazer atividade física agora, eu levantei bastante ansioso e eu acho que eu preciso fazer atividade física, uma vez que você já tinha indicado atividade física para mim. E eu falei para ele: filho, quando você for fazer atividade física num parque aí nos Estados Unidos, no local onde você está, procure prestar atenção não no excesso de pensamentos que você está sob a influência desse afluxo enorme de pensamentos. Preste mais atenção naquilo que você está fazendo. Se estiver fazendo atividade física, faça atividade física. Se você estiver lavando pratos, lave pratos. Se você estiver dirigindo, dirija. Se você estiver meditando, medite. Se você estiver prestando atenção numa aula, preste atenção numa aula. Então eu falei para ele: presta atenção não nos seus pensamentos, mas esteja presente na atividade física que você está fazendo. Os benefícios, na medida em que a endorfina esteja sendo liberada, e preste atenção nos lírios do campo que você vai ver durante a sua atividade física no seu parque. E é muito interessante a nossa ansiedade como nos prega peças, né? E eu falo para minha irmã: quando for para Ubatuba,
preste atenção na estrada de Ubatuba. Ubatuba está lá. Nós vamos chegar em Ubatuba. Demora um pouquinho, mas nós vamos chegar. Mas antes de Ubatuba, tem toda uma estrada belíssima de São Paulo até Ubatuba. Quando formos para Serra Negra, esperemos Serra Negra chegar. Enquanto isso, vejamos as belas paisagens da estrada até chegarmos em Serra Negra. Vejam, são exercícios que nós vamos introjetando nas nossas mentes, que quando nós precisamos atuar de uma maneira não ansiosa, a nossa mente estará tão educada para não ser ansiosa que ela não será. Percebem? Então, a atividade física é uma questão importante por si só, o exercício físico ele é importante, mas naquele momento a nossa presença precisa estar plena. Precisamos prestar atenção naquilo que está ao nosso redor, na medida em que nós estamos executando uma determinada ação. O nome disso, dentro de saúde pública, chama-se promover a saúde, construir a saúde, investir na construção de uma saúde. A outra questão é fugir dos excessos de informação. E uma questão importante que eu elenquei aqui é fugirmos, tomarmos cuidado com a nossa competição predatória. Irmos mais ao encontro de uma atitude colaborativa do que uma atitude competitiva. Nós fomos educados para sermos competitivos. A nossa sociedade exige de nós a todo momento um sucesso que muitas vezes nós não estamos preparados para aquele sucesso, ou é um sucesso que nós nunca imaginamos em tê-lo. Um sucesso que está além do nosso alcance. Mas que para que nós possamos nos manter dentro de uma sociedade moderna, a exigência desse sucesso é algo que nós precisamos muitas vezes refletir. Será que isso que a sociedade quer de mim é aquilo que eu quero para mim? Numa das minhas perguntas mais inquietantes que eu faço dentro da minha consulta, na minha experiência, é a seguinte pergunta: para quem você está vivendo? Onde está você neste meio em que você está inserido? Onde você está? Você está para fazer com que os outros se sintam bem? E você? Aonde você está no centro da sua vida? E aí eu percebo que a vida das pessoas, muitas vezes, é mais para satisfazer uma sociedade, uma família, os amigos, do que para se satisfazer a si mesmo. Esta é uma questão primordial, fundamental, para que nós não sejamos pessoas ansiosas. Onde está a minha mente? Onde eu estou? Em que local dentro da minha vida eu finquei a minha bandeira? Percebem como isto é importante? Para que não façamos com que a nossa vida seja uma repetição de atos não pensados? Isso é fundamental. Uma outra questão que eu coloquei aqui como importante para que nós possamos refletir é aceitarmos a existência de problemas. Gente, como isso é difícil. Aceitarmos que existem problemas nas nossas vidas. Existem na de vocês? Sim. Que bom, porque na minha também tem muitos problemas. Agora, vocês já se perguntaram por que os problemas existem nas nossas vidas?
qual a importância dos problemas e dos obstáculos nas nossas vidas? Tem um sentido, senão ele não estaria ali. Qual seria, então, o principal fator pelo qual os problemas existem nas nossas vidas? Crescimento é um deles, aprendizado, ok, aceito. Que mais? Transformação, evolução. É uma mensagem, é um indicador de que nós temos que melhorar. Mas a base de tudo isso é muito, muito melhor do que tudo isso que vocês me falaram. Tudo isso é consequência de alguma coisa fundamental. Não perder o eixo também é consequência. A nossa irmã está falando que se não existem obstáculos, não estamos indo a lugar nenhum. Eu vou falar a minha experiência, que concordo com vocês e a minha experiência também, mas depois de quase 60 anos, eu percebi na minha vida que os problemas existiam porque não há prazer melhor em solucionar os problemas. Gente, os problemas existem para que nós tenhamos prazer em solucionar os problemas. Isto é de um significado tão importante para o nosso psiquismo. Aquela motivação, aquela disposição, o aceitar o desafio de que, ok, esse problema está aqui, é um quebra-cabeça, mas eu tenho todas as armas dentro de mim para eu resolvê-lo. E ao resolvê-lo, não há prazer melhor em resolver um problema. É como se nós estivéssemos descobrindo o sentido da vida. Sem sombra de dúvida, ao resolvermos os problemas, nós estaremos crescendo, estaremos mais seguros, estaremos mais firmes, estaremos mais adultos, espiritualmente estaremos mais com a nossa aura maior. Mas aquele prazer que nos dá, que nos sustenta, é extremamente importante para o nosso psiquismo. É terapêutico. Acreditem nisso. É terapêutico. Alguém iria perguntar isso. Eu ouvi uma vez uma frase, o seguinte: no final, tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao final. Então, todos os problemas são resolvidos. Obviamente que eu não estou falando aqui daqueles problemas congênitos, daquelas doenças incuráveis, que aparentemente não têm um problema, mas que para o espírito têm um significado muito importante, que já entra num outro nível de conhecimento que um dia a gente pode discutir sobre isso. Mas tirando esses problemas que são problemas insolucionáveis, que eu acho que é isso que a Juliana está querendo dizer, aqueles problemas que são insolucionáveis, tirando esses problemas que são insolucionáveis, eu diria que todos os problemas têm uma solução, mas tem o tempo também para serem solucionados. Não coloquemos ansiedade no sentido de um problema que eu tenho que resolver, talvez em 5 anos, querer resolvê-lo em 1 minuto. Os problemas têm o seu tempo. As flores nos jardins têm o seu tempo para florescer. Assim como
Eu diria que os problemas não têm o seu tempo. Vou reformular então o pensamento. Eu diria que nós temos um tempo interno de consciência, de maturidade espiritual, que enquanto nós não adquirimos esta consciência para enxergar o problema na sua plenitude, ele não terá solução. Percebem? Então, não é o problema, desculpem, eu formulei errado. Não é o problema que tem o seu tempo. É o meu tempo psíquico, é o meu tempo espiritual, que há necessidade de um certo amadurecimento para que, ao atingir aquele amadurecimento, eu possa enxergar este problema na sua totalidade e, através dele, encontrar a solução. Certo? Um outro passo, então, que eu também gostaria de compartilhar com vocês, que eu faço isso de uma maneira bastante frequente, que é terapêutica, na medida em que nós estamos diante de problemas, diante de ansiedades, a nossa mente ela está visualizando esses problemas. A diferença da ansiedade e do medo é que o medo é um incômodo, um desconforto por algo que é concreto. A ansiedade, a antecipação, esse desequilíbrio mental é uma preocupação de algo que está difuso na minha mente, está pulverizado na minha mente. É imponderável, é algo que eu não consigo pegar. É uma preocupação de algo que vem do futuro em direção a mim. É terapêutico para a mente eu materializar esta preocupação. Ao eu tirar da mente esta pulverização, né, esse maya, essa espuma mental que está na minha mente, quando eu materializo e visibilizo este problema, isto é muito terapêutico. Eu estou dizendo para escrever mesmo os nossos problemas. Escrevermos um diário, materializarmos esse problema. Gente, não é digitar, ok? É escrever mesmo, certo? Não é colocar no WhatsApp e mandar para um amigo. Pode até fazer isso, mas é terapêutico que nós possamos resgatar a terapia da escrita. Isto é algo que foi perdido ao longo dos tempos, com o advento, né, da era digital, mas que é algo que a gente precisa resgatar. Essa questão de escrever os seus problemas. Na medida em que nós estamos escrevendo, nós estamos elaborando na nossa mente, é como se estivéssemos colocando em ordem didática o início, o meio e o fim desses problemas. Ok? E por último, mais por conta do avançado da hora, algo que nós não podemos deixar de mencionar é a questão da meditação, não é? Como um recurso fundamental, depois que nós escrevemos os nossos problemas, as nossas ansiedades, depois que nós começamos a trabalhar de uma maneira bastante importante a questão da respiração, do relaxamento, fazendo com que possamos entrar numa vibração mais serena. Depois que nós entendemos qual o limite da minha ansiedade, aquilo que está sob meu controle, que vai ao encontro da síndrome geral de adaptação, já passou dessa fase, os fatores estressores são mais importantes do que a minha força interna, me vence e eu passo da adaptabilidade para a síndrome da ansiedade ou a síndrome do pânico. Ter essa clareza de qual é o ponto de imutação entre a saúde e a doença, aquilo que eu ainda consigo controlar e aquilo que está fora do meu controle. Fugindo do meu controle, trazer essa mente de novo
para, através da respiração, a presença, fazer aquilo que eu estou fazendo. Ter presença de espírito naquilo que eu estou fazendo. Trazer a minha mente para o aqui e para o agora e viver o presente. E aí, através dos exercícios, através da escrita, através agora então da meditação. Como que a meditação pode resgatar e trazer benefício para as nossas vidas, no sentido de apaziguarmos essa inquietação interna. Primeiro que a meditação por si só já promove e já exige de nós que nós possamos serenizar a nossa respiração. Respiração é aquilo que está no nosso corpo. Depende de nós a nossa respiração. A partir do momento em que nós possamos serenizar a nossa respiração, nós vamos entrar em contato com a nossa essência, que nós chamamos presença, que nós chamamos consciência de alma, que nós chamamos consciência do eu. O resgate desta consciência faz com que, por si só, nós estejamos presentes. Ao nós acessarmos esta energia da consciência do eu, dentro das características inatas deste eu, nós estamos automaticamente resgatando aquilo que mais nós buscamos no mundo exterior de uma maneira equivocada. Quando nós procuramos equivocadamente a segurança externa, nós esquecemos que nós estamos internamente gritando para termos uma segurança interna. Qual de nós aqui não gosta de ser e ter a sensação da segurança? A insegurança nos tira do eixo. A insegurança traz a nós o sentimento da ansiedade. A insegurança faz com que não tomemos as decisões as mais acertadas possíveis. Quando nós estamos seguros de que nós estamos mente, sentimento e vontade alinhados, isto nos traz um conforto espiritual e que, através deste conforto, nós possamos decidir de uma maneira melhor. Então, a meditação é aquele movimento em que eu trago presença à minha consciência. A meditação é aquele movimento que traz luz à minha consciência. E esse movimento de resgate da minha segurança é como se nós estivéssemos fazendo com que as nossas inseguranças e as nossas ansiedades possam ir minando por uma anemia. Nós fazemos errado. Quando nós estamos ansiosos, nós damos muita atenção às nossas ansiedades e aos nossos pensamentos. Está errado. Nós precisamos fazer um movimento contrário. Quando nós, através da meditação, nós resgatamos a nossa verdadeira essência, é como se nós estivéssemos tirando todo o fogo, todo o sangue que a ansiedade necessita. Ela vai morrendo por si só, por anemia, por falta de substância, por falta de força. Então é um movimento de antidotar, trazer um movimento de atenção para a ansiedade que está roubando a minha energia e fazermos o movimento contrário. Na medida em que nós vamos conquistando o resgate das nossas qualidades, dos nossos valores, e vamos resgatando a nossa segurança, e aqui é o ponto principal que eu gostaria de
mandar essa mensagem para todos vocês. A meditação nos traz segurança. O eu, a nossa consciência de alma, ela é plena de segurança. Por quê? Porque ela sempre foi, ela é e sempre será. Ela sempre está presente. Esse vazio existencial que também está por trás da nossa ansiedade, e aí a ansiedade faz com que nós vamos ao encontro da comida, ao encontro das drogas, ao encontro dos excessos, esse vazio interno na meditação, nós conseguimos preencher esse vazio e substituirmos este vazio e preenchermos esse vazio ao substituí-lo de prazeres mundanos para prazeres que sejam mais edificantes. É como se nós estivéssemos preenchendo a nossa mente, olharmos desapegadamente para os nossos pensamentos e não nos deixarmos sermos levados por esses pensamentos. O grande salto da qualidade da meditação, o grande salto de qualidade da meditação é fazermos com que não é esvaziarmos as nossas mentes de pensamentos. É olharmos esses pensamentos de uma maneira tão desapegada que nós não nos afetamos por esses pensamentos. A mente superficial, que está permeada pela ansiedade, ela vai se deixar ser entregue por esses pensamentos ansiosos. Na meditação é o contrário. Através dessa consciência, nós olhamos para esses pensamentos, é como se eles não tivessem força em nós. É como se eles não tivessem mais o poder de roubar as nossas forças. É como se nós olhássemos para esses pensamentos tão infantis e não dessemos força e não nos deixamos ser afetados por esses pensamentos. E na medida em que nós vamos nos religando a nós mesmos, na nossa essência, no nosso terceiro olho, nós lembramos de quem nós somos, do espírito que está por trás, atuando em nós, que somos nós mesmos, a nossa alma, a nossa consciência, este ponto de luz que nós somos. E quando nós resgatamos esta força espiritual, automaticamente lembramos quem está por trás deste eu. Qual é o gerador de luz que está por trás desse eu, que nós chamamos Deus, que está atuando de uma maneira tão incógnita, tão simples, tão humilde, tão sem necessidades, de uma maneira tão desapegada, tão carinhosamente, tão amorosamente atuando nas nossas mentes, estando ali presente. Basta que nós o acessemos. Então, quando nós resgatamos através da meditação a nossa essência, automaticamente nós estamos acessando a nossa segurança, e uma segurança tamanha que nos dá a certeza de quem nós somos, filhos e filhas. Esta certeza, aquele prazer de resolver os problemas, quando nós adquirimos esta consciência de quem nós somos e de quem nós somos filhos, esta segurança de proteção nos traz um prazer tão imenso, um prazer tão suprasensorial, que está além deste mundo, que faz com que nós possamos olhar para esta sociedade que nos demanda tantas coisas e falarmos: não, isto não serve para mim. A minha essência hoje está num outro patamar, num outro nível, num nível que está muito além desta ansiedade superficial
que esta sociedade, que esta humanidade está me trazendo. E aí também, quando nós estamos nesta sintonia, automaticamente nos colocamos a serviço dessa humanidade para que nós possamos ser como despertadores de cada membro desta sociedade, trazendo nas nossas relações sentido para que quando alguém desta sociedade, um membro dessa sociedade, seja ele um parente, um amigo, me traga de presente uma ansiedade, eu diga não. Eu já passei dessa fase. Quem sabe agora eu posso te oferecer um outro presente que não é a ansiedade, mas sim a paz. E aí o outro vai falar, mas como? A paz não existe. Não, senta aqui, eu vou conversar com você, eu vou trazer para você como que são as raízes da ansiedade, como é que ela se acessa, como é que ela funciona, do que ela precisa. E além desta ansiedade, qual é a outra face desta ansiedade, que é a nossa paz interior, a nossa segurança interna. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vejam, não é um exercício simples. Nós, analogamente, não podemos comer um dia inteiro e ficarmos 7 dias sem nos alimentarmos. Nós não podemos tomar água durante 1 semana e ficarmos 1 ano sem tomarmos água. Nós não podemos dormir 1 mês e ficarmos 10 anos sem dormir. Comer, tomar água, dormir, é preciso que isso seja feito diariamente, com bastante parcimônia. Correto? Podemos comer um dia inteiro e ficarmos 7 dias sem comer? Não. Nós comemos com parcimônia, com regularidade. Para isso, não também podemos achar que, assim como alimentar-se, assim como tomar água, assim como descanso, nós podemos fazer a meditação só aos domingos, 2 horas, e ficarmos mais 7 dias sem meditarmos. Correto? Então, esta é a mensagem. A disciplina é fundamental. Quando nós vamos investir na Bolsa de Valores, quando nós investimos nas bolsas de valores, nós investimos com regularidade, com disciplina. E, analogamente, a meditação é assim também. Nós precisamos ter tanto amor por nós, precisamos gostarmos tanto de nós, termos tanto prazer de estarmos conosco mesmos, que nós vamos meditar. É preciso ter tanto amor por Deus, ter tanta alegria suprassensorial, ter tanto prazer sensorial de estarmos com Deus, que nós vamos meditar. Então, nós precisamos ter empenho, alegria e prazer. Sem essas coisas, sem a motivação, nós vamos ser e continuaremos sendo pessoas ansiosas. Ok? Sim. Então, o primeiro deles seria... São 9 não, são mais, viu? Vocês vão me ajudando aqui. Espera aí. O primeiro, então, de cara, a respiração. O segundo, atividade, os excessos, certo? Tirarmos os excessos. O terceiro, atividade física. Esvaziar-se. Muito bem. É que eu não segui meu cronograma aqui. Quarto, a atividade física. Que mais? Excesso de informação. Ok. Cuidado com a competição.
acertar a existência de problemas, escrever um diário e meditar. Deu 9, não deu? Então, ok? É esse mesmo. Tem mais alguns aqui, mas fica para a próxima. É aplicável ou não aplicável? Tudo na vida tem que ter aplicabilidade. É aplicável tudo isso? É didático? Didático, né? Muito didático. Dá para aplicar, não dá? É algo impossível de ser aplicado? Se é aplicável, se é possível de colocarmos no nosso dia a dia, isso significa que daqui a um tempo seremos pessoas não ansiosas. Ok? Alguém gostaria de perguntar algo que não ficou claro? A nossa, como é seu nome? A Viviane está perguntando, então, acho que é importante, se nós temos 3 problemas para resolvermos no mesmo dia. Como é que a gente faz? Comece com aquele que é mais importante. Vejam, vou ensinar para vocês um segredo que eu aprendi aqui. Quando eu comecei a estudar aqui na Brahma Kumaris a questão dos valores, das qualidades inatas do ser humano, onde eu ouvia que nós precisamos desenvolver harmonia, disciplina, tolerância, compaixão, misericórdia, amor, paciência, bem-aventurança, e todo o leque de qualidades divinas e espirituais que vão antidotar a nossa personalidade egóica. Quando nós estamos vibrando nas qualidades espirituais, nós estamos indo ao encontro de uma personalidade espiritual. Isto vai antidotar a nossa personalidade mais egóica, mais infantil. Quando nós estamos trabalhando essas qualidades espirituais, vem a ansiedade e fala, e eu perguntei para a professora, como é que eu vou lidar com todas essas qualidades? E o nosso professor maior falou, veja qual é o seu tom. Escolha aquela qualidade, que aquela qualidade bem trabalhada vai criar uma vibração que automaticamente as outras vão ir em sua direção. A partir do momento que, quando você menos perceber, você já estará desenvolvido completamente todas as qualidades. Então, esta é a dica também. Escolha aquele mais importante. Qual é o problema que, quando resolvido, é o mais importante? É o problema que, quando resolvido, atingirá e beneficiará o maior número de pessoas, além de você. Esse é o mais importante. Aquele problema que, quando eu resolvo, só traz benefício para mim, não é o mais importante. Como nós somos agentes sociais, como o nosso professor maior diz que nós somos agentes sociais, assistentes sociais, o problema mais importante é o problema que, quando resolvido, beneficiará o maior número de pessoas, que trará bondade e benefício para o maior número de pessoas. Esse é o mais importante. Quando esse for resolvido, os outros 2 estão encaixados, serão resolvidos de uma maneira que você nem, magicamente, que você nem vai perceber. Então não perca seu tempo resolvendo os 3. Escolha um, o mais importante, e o indicador é aquele que vai beneficiar o maior número de pessoas e trará benefício ao maior número de pessoas. É isso que Deus faz. Não é? Oi? Uhum. Mais uma perguntinha a gente encerra, tá, Juliana? Caminhar. Caminhar. Lembra da simplicidade? Começa com a simplicidade. Caminhar é um exercício que nós não nos damos muita conta, é fácil de fazer, está disponível a qualquer momento.
Todos nós sabemos caminhar, não é? Mas nós precisamos caminhar com qualidade. Esse que é o grande lance. Eu estou caminhando. Eu estou aqui e eu estou caminhando. Presença. Estou caminhando com qualidade, estou caminhando com uma consciência de quem eu sou. Ah, que interessante. Agora eu vou apertar um pouquinho o passo. E vou apertar o passo com qualidade. E vou, além de caminhar meia hora, pelo menos, eu vou observar a tensão periférica. A atenção concentrada no eu, mas uma atenção periférica. Nossa, olha aquela maritaca. Sempre estava ali, eu nunca vi. Puxa, olha essa igreja. Que linda essa igreja. Olha a arquitetura dessa igreja. É da década de tanto. E ela estava ali, eu nunca percebi. Quando nós caminhamos ou quando nós estamos presentes, uma outra realidade que estava sempre presente, ela começa a se mostrar. Ela se revela para nós. Coisas que nunca nós percebemos no exterior começam a se revelar para nós. E coisas internas, uma realidade interna também começa a se revelar e eu não me dava conta porque eu estava míope. Não vou falar nem cego, mas míope para algumas realidades internas que eu até então não tinha percebido. Então, não precisa entrar numa academia, não precisa. Pode até entrar numa academia, pode até fazer artes marciais, pode até correr. Eu, particularmente, gosto de andar de bicicleta, mas caminhar está à disposição de qualquer um. A partir disso, cada um vai achando a sua especificidade. Aquilo que tende mais, aquilo que você gosta mais. Mas tem que ter prazer. Não abram mão do princípio do prazer. Isto é importante. Tem que ser prazeroso. Tem que liberar endorfina. Respondi? Ok, então. Então vamos terminar. Então, gostaria então de agradecer a atenção de vocês por saírem da zona de conforto. Se vocês saíram da zona de conforto, significa que já é um grande passo que vocês estão dando contra a ansiedade. Estarem aqui, obrigado pela presença de vocês, obrigado mais uma vez pelo convite dos professores. Estamos à disposição para outros encontros, na medida do possível. E acho que o Ricardo tem alguns recados. Om Shanti. A gente agradece ao Dr. Celso pela palestra, dá alguns recados dessa semana e da próxima. A gente está recebendo a visita de uma professora da Inglaterra. Ela, na verdade, de família de pais indianos, nasceu na África, tem uma formação bem internacional. E ela vai estar dando 2 palestras aqui em São Paulo. Uma é agora quarta-feira, dia 29, com o tema Religião e a Importância da Caridade na Índia, às 19h30 nesse salão aqui. Não precisa se inscrever. E na quarta-feira da semana que vem, dia 5 de setembro, ela vai conduzir um festival indiano aqui chamado Raksha Bandhan, que é o Festival da Proteção, em que todo mundo é inspirado a fazer um voto, uma promessa no seu alto progresso na vida perante a si, perante a Deus. E aí todo mundo amarra um laço simbólico na hora, ela vai estar amarrando aqui em cada um. Isso é dia 5 de setembro, às 7h30 da noite. Domingo que vem, como de costume, nós temos palestra e o tema vai ser Entusiasmo, o Oxigênio da Vida. Um material que nós vamos recomendar hoje, para quem quiser se aprofundar em alguns desses temas abordados, é o livro A Paz Começa com Você,
do professor Kenodônio a gente tem disponível aqui na lojinha. O Celso vai conduzir agora uns pensamentos para a gente concluir a palestra. Boa semana. Então, queria convidá-los a tomarem uma posição confortável, bem sentados, coluna ereta, sem forçar, os pés bem plantados no chão, aqueles que estiverem sentados também ficarem numa posição confortável. As mãos em cima das nossas pernas, os braços ao longo do corpo. Vamos quebrando então toda a casca que esteja colada no nosso corpo. Não há necessidade nenhuma nesse momento de vestirmos nenhuma máscara. Não precisamos nesse momento provar nada para ninguém. Somos nós conosco mesmos. Vamos quebrando então qualquer tensão.